Graça e paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos a mais um discipulado. Hoje nós estaremos tratando sobre o início do ministério de Jesus Cristo. E o texto que nós vamos ler, ele está no Evangelho de João, no capítulo 2, eu vou proceder à leitura. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nos até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum ele, sua mãe, e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Nós vamos primeiro tratar deste aqui, estes 12 versos, e depois nós vamos para a purificação do templo. Então tem algumas coisas que eu gostaria de esclarecer, né, com relação bodas, é casamento, né, matrimônio. Talhas eram pedras que tinham um orifício, né, que eram ocas e serviam como depósito de água. E os judeus, eles quando chegavam, lavavam os pés, todas as vezes, todos que chegassem, lavavam os pés para depois entrar na casa. Mestre-sala é a pessoa responsável por dirigir e animar a cerimônia. E estas talhas, elas tinham aproximadamente 100 litros em média. Umas tinham mais, outras tinham menos, mas tinham aproximadamente 100 litros de água. Muito bem. Então nós vemos aqui o relato. Era uma festa, era um casamento. Jesus, então, tinha sido convidado. E nós podemos entender que este casamento possivelmente era de parentes da mãe de Jesus, visto que ela tinha uma certa liberdade de agir na casa e estava até ajudando a administrar a situação. E o fato é que ela, em determinado momento, chega para Jesus e diz: Olha, está faltando vinho. E ele diz para ela: Não chegou a minha hora, né? Que tenho eu contigo, mulher. Por quê? Porque ele não estava respondendo como filho, mas sim como Deus encarnado, né? E ele seguia a direção do Pai, do nosso Deus. Então se desenvolve a festa e se traz, em especial, a questão do vinho, o vinho velho e o vinho novo. Nós estamos falando de uma aliança que está sendo formada aqui num casamento, né? Então, na verdade, o que Jesus transmitiu de uma forma bastante sutil é em relação ao seu próprio ministério. Iniciando assim, como é o título do texto, iniciando assim o seu ministério. Se você pensar um pouquinho, você vai ver que toda pessoa que começa um trabalho, ela diz seu nome e diz o que ela veio fazer, quais são as responsabilidades dela. E, de certa forma, Jesus está dizendo isto. Porque o que salta aos olhos é a história do vinho. Se você olhar o texto, tudo se
se desenvolve, tudo a história na verdade, em cima da falta do vinho. Então, o que nós concluímos? Nós concluímos que, quando ele diz o seguinte, o mestre Sala, aquele responsável pela cerimônia, né? No verso 6 ele diz, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretes. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas. E encheram-nos até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os seus empregados, que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo, e prestem atenção no verso 10, e disse-lhes, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora bom vinho. Impressionante. Então você observa que existe algo que ele está querendo comunicar, né? Então a história do vinho é conhecida, né? Normalmente é assim que funciona. Pessoas abrem o bom vinho antes, depois que as pessoas já beberam o suficiente, já não tem mais um gosto tão apurado, aí sim deixa o inferior. Mas a história aqui é o contrário. E até nisto nós devemos observar. Então veja só. O vinho que era bom era a antiga aliança, Antigo Testamento. E o vinho melhor é a nova aliança, ou seja, o Novo Testamento. É isto que Jesus estava comunicando, né? Ele veio para fazer uma aliança nova. E essa aliança nova era o Novo Testamento. Não é bonito? E a gente se fica simplesmente maravilhado com isso. E a história envolve 6 talhas, que tinham, no todo, 600 litros. Não era pouco vinho. Então você perceba que entre a mãe de Jesus falar e os servos ali encherem as talhas, passou-se um tempo. Jesus não fez o milagre na hora que ela queria, foi depois. Entenda que naquele tempo não tinha uma torneirinha lá para você abrir e encher as talhas. Na verdade, era água tirada e jogada, né? Provavelmente carregada no balde. Eram 600 litros. Não é brincadeira, isso demorou. Mas vamos entender isso, vamos deixar assim. O Senhor estava então dando a clareza de que ele estava anunciando o Novo Testamento, a Nova Aliança, que é muito superior à primeira. E por isto que tem esta, vamos dizer assim, chamada de atenção maior, e, né, a história se desenvolve mais forte é quando, não, leva o mestre Sala chama o noivo. Como você faz isso? Né? Normalmente é o contrário, porque na verdade está se tratando de anunciar a nova aliança de uma forma muito sutil. E aí Jesus então caminha no processo, né, do que ele veio fazer. E então nós temos aqui o verso 13, que diz assim, estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores e cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro nos cambiadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos, lembrando-se do que está escrito, o zelo da tua casa me devorará.
Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então, queridos, aqui outra revelação, a meu ver, magnífica. Por quê? Vamos lembrar novamente, início do ministério de Jesus. Então, ele vai na Páscoa. O ministério de Jesus ele começou na Páscoa e terminou na Páscoa, 3 anos depois. Então, aqui na Páscoa, no início do seu ministério, ele vai no templo e age de uma maneira que só agiu na segunda vez, quando ele fez a purificação de novo. Então, ele age de uma forma agressiva, vamos dizer assim, de uma certa forma, à força. E você pode observar que Jesus, em todo o tempo que ele esteve aqui, nós só conseguimos ver estas 2 situações, esta aqui e a outra, em que ele fez a segunda purificação. Então, nós vemos que ele está nos comunicando mais alguma coisa. Então, Jesus veio para dizer que a casa de seu pai não é casa de negócio, não é casa para ficar ganhando dinheiro. E também não é casa para ter, vamos dizer assim, engano, para ser motivo de lucro. Então, muitos levam isto desse jeito, né? Levam o evangelho com o objetivo de lucrar. Mas Jesus vem e diz, não é assim. A minha casa, a casa de meu pai, não é casa de ficar fazendo negócios. Então, queridos, nós podemos daí tirar muitas lições, mas o fato é, o local onde se adora a Deus precisa ser santo e puro. Basicamente é isso. Era isso que Jesus estava trabalhando. Quando ele diz, no verso 17, e os seus discípulos lembraram-se de que está escrito, o zelo da tua casa me devorará, está se referindo ao sacrifício de Jesus, né? Para que o mundo, né, para que nós, servos de Deus, fôssemos purificados, para que nós tivéssemos acesso ao Pai, ele precisou ser sacrificado, foi devorado. Devorado pelo quê? Por causa do zelo, para que tivesse uma adoração santa. E nos versos seguintes, ele me deixa claro a mudança do local de adoração, né? Ele diz o seguinte, verso 21, ele diz, mas ele falava do templo do seu corpo. No verso 20, os judeus disseram o seguinte, pois os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Então ele estava se referindo a si próprio. Estava dizendo que o nosso corpo é o templo, né? O templo de Deus, templo de adoração. Então veja a necessidade da santidade. Então Jesus estava preocupado com a santidade. Jesus estava mencionando a questão do local de adoração. É o nosso ser, precisa ser puro. Então Jesus deu a vida por nós, porque ele veio para tirar o pecado. Então a santificação, a pureza da adoração a Deus é a história que está aqui, né? É isto que Deus quer. Se você pegar a Bíblia e for interpretar ela de forma, vamos dizer assim, com os olhos do Espírito, né? Ou seja, com o teu entendimento,
iluminado pela palavra e pelo Espírito Santo, você vai entender que santidade é um elemento extremamente necessário para agradar a Deus. Então, ele diz para nós o servirmos agradavelmente, né, em temor e piedade. Então, olha só. A questão da mudança de adoração. Então, ali ele estava no templo. O templo foi, vamos dizer assim, destruído 40 anos após o que Jesus disse aqui para eles. E era justamente isso que Jesus estava dizendo. Olha, o templo não vai ser mais aquele. Aí você pega e lembra da história, quando ele encontrou a mulher samaritana. Ele disse para ela, não é aqui, nem em Jerusalém, que adorareis o Pai, mas em espírito e em verdade. Ou seja, ele estava mudando o local da adoração. Não era mais no templo, mas o local de adoração é o nosso coração. Amém? Então, quero deixar essa ministração com você, não quero me estender muito, mas para te mostrar que Jesus, ele veio fazer uma nova aliança, e a nova aliança era necessária uma santificação bem maior do que a anterior. Vamos lembrar um outro texto muito interessante, que ele diz assim, João mesmo, né? Capítulo 3 está aqui, falando para os judeus que vinham se batizar lá no Jordão. E ele falou, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? É chegado a vós o reino de Deus. Se você estudar essa parte, você vai ver, ele diz, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Ou seja, esse novo reino, o reino da nova aliança, o reino do qual Jesus falava através do vinho novo, este reino precisa ser vivido em santidade. Amém, queridos? Muito bom poder compreender as Escrituras e dividir com vocês, né? Muito bom. Então, em nome de Jesus, quero fazer uma oração rápida e abençoar a sua vida, porque é maravilhoso, né? Uma compreensão e a forma de Jesus ensinar. É um negócio que é de tirar o chapéu. Quisera Deus que pudéssemos ser assim, né? Pudéssemos ter esta capacidade que Jesus tinha. Vamos orar. Querido Deus e Pai, te damos graças, Senhor, pela revelação da Tua palavra. Bendizemos a Ti, Senhor, por estas coisas maravilhosas que o Senhor veio transmitir. A nova aliança e a necessidade de ser feita em santidade, de adorarmos o Pai em santidade, em espírito e em verdade. E assim entregamos a Ti, ó Pai, os Teus servos, todos quantos ouvirem esta palavra. Peço que o Espírito Santo guarde em seus corações para se lembrarem desta maravilhosa revelação, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.